Raquel Naveira e este é o programa Café com Flores e Livros. Uma pausa para um café, para penetrarmos no universo dos livros, para meditarmos sobre a beleza das flores, os seus significados. E são assuntos do programa de hoje: a vida e a obra da poetisa Cora Coralina e uma entrevista com a poetisa, declamadora, membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Elizabeth Fonseca. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas adotou o pseudônimo poético de Cora Coralina. Era filha de Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto, desembargador nomeado por Dom Pedro II, e de Dona Jacinta. Nasceu em Goiás no dia 20 de agosto de 1889 e foi criada às margens do rio Assunção. Estima-se que a casa onde ela morou foi construída em meados do século XVIII, tendo sido uma das primeiras edificações da antiga Vila Boa de Goiás, hoje Goiás Velho. Começou a escrever seus primeiros textos aos 14 anos e publicá-los num jornal da cidade de Goiânia. Apesar da pouca escolaridade, uma vez que cursou somente as primeiras 4 séries com a mestra Silvina imortalizada em seus poemas, Cora era uma mulher de grande sabedoria e conhecimento. Em 1911, foi para o interior do estado de São Paulo com o advogado Cantídio Tolentino de Figueiredo Bretas, que exercia na época o cargo de chefe de polícia. Com ele se casou e viveu por 45 anos. No município de Jaboticabal, nasceram os seus 6 filhos: Paraguaçu, Enéas, Cantídio, Jacinta, Ísis e Vicência. Ísis e Enéas morreram logo depois de nascer. Em 1924, a família se mudou para São Paulo. Em 1930, presenciou a chegada de Getúlio Vargas à esquina da Rua Direita com a Praça do Patriarca, e seu filho, Cantídio, participou da Revolução Constitucionalista de 1932. Com a morte do marido, passou a vender livros para sobreviver. Posteriormente, mudou-se para Penápolis, onde passou a produzir e vender linguiça, doces caseiros. Mudou-se depois para Andradina, onde há um museu também das suas obras. E em 1956, finalmente retornou à sua terra natal, Goiás, e à sua velha casa da Ponte. Ao completar 50 anos, a poetisa relata ter passado por uma profunda transformação, a qual definiria mais tarde como a perda do medo. Nessa fase, deixou de atender pelo nome de batismo e assumiu o pseudônimo que escolhera para sua persona de escritora, Cora Coralina. Cora faleceu em Goiânia de pneumonia e a sua casa tornou-se um museu em homenagem à sua história de vida e à sua produção literária. Os elementos folclóricos que faziam parte do cotidiano de Ana serviram de inspiração para que aquela frágil e forte mulher se tornasse a dona de uma voz inigualável e para que a sua poesia atingisse um nível de qualidade literária jamais alcançado até então por nenhum outro poeta do centro-oeste do Brasil. Senhora de poderosas palavras, de incrível memória, Ana escrevia com simplicidade e profundidade. Priorizava a mensagem,
o conteúdo ao invés da forma. Preocupada em entender o mundo no qual estava inserida e ainda compreender o real papel que deveria representar, Ana parte em busca de respostas, descobrindo como a humildade pode ser o caminho para atingir a mais alta riqueza do espírito. Foi ao ter publicado em 1978 a segunda edição de Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, saudada pelo poeta Carlos Drummond de Andrade no Jornal do Brasil, e assim Coralina ganhou fama em todo o Brasil. O mesmo livro foi também publicado pela editora José Olímpio, quando a poetisa já contabilizava 75 anos. Reúne os poemas que consagraram o estilo da autora e transformaram em uma das maiores poetisas de língua portuguesa do século XX. Recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Goiás em 1983 e logo depois, no mesmo ano, foi eleita intelectual do ano Prêmio Juca Pato em São Paulo. Faleceu no dia 31 de janeiro de 1999. Cora Coralina é a própria legenda de uma época, de um quase século de vivências poéticas do mais puro dos Brasis, o Brasil do interior, o Brasil central, o Brasil coração. E no próximo bloco, indicações de livros de Cora Coralina.